nome do Senhor, poder cantar que Ele vive e que eu e você podemos crer no amanhã lindo com Jesus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que está aqui na igreja e seja com você também que está aí na sua casa ou qualquer outro lugar que você esteja conectado com a gente, com o seu coração, para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor nesse domingo tão gostoso que Deus preparou para nós. Depois de adorarmos ao Senhor e sentirmos a presença dEle, eu quero então, nesse instante, ministrar uma palavra ao seu coração, que está baseado no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 7. Você pode abrir a sua Bíblia, ou pegar o seu celular, ou qualquer outro instrumento aí que você acesse a sua Bíblia. O texto também está projetado, e diz assim, a palavra do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente a parte A. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra que é poderosa. Tua palavra, ela ministrada ao nosso coração pela instrumentalidade do Teu Espírito, é algo extraordinário e potente, que leva a nossa vida a uma vida de plenitude, de alegria, de paz, e é o que nós desejamos nesse tempo. Desejamos, ó Deus, ouvir a Tua doce voz, num tempo em que temos tido dificuldade de ouvir o Senhor. Nós paramos tudo para ouvir a Tua palavra e o que o Senhor deseja falar a cada um em particular, e o que o Senhor também deseja falar à Tua igreja na coletividade. Então, Deus, usa a Tua palavra e a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, sob o ponto de vista da concentração e um coração, terra fértil, para receber essa palavra nesta noite. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Quero pensar com você nesta noite, sobre a temática desenvolvendo uma escuta ativa. Deus está falando. Desenvolvendo uma escuta ativa. E tem uma sentença: Deus está falando. O texto em que nós lemos trata-se de um texto escrito pelo apóstolo João. É um texto conhecido como as 7 igrejas, e de fato essas igrejas existiam. Alguns teólogos vão dizer algumas finalidades com que o livro de Apocalipse foi escrito, e especificamente o capítulo 2, quando Deus vai endereçar algumas mensagens às igrejas, com a finalidade de comunicar a essas igrejas, além de comunicar, interagir, atendê-las em suas necessidades específicas. Deus também tinha o desejo de revelar diferentes tipos de igreja, quando o apóstolo escreve esse texto, e também
além de revelar os tipos de igreja, as suas características, bem como um período diferente da história, em que uma igreja, ou que as igrejas passarão ao longo do tempo, até a volta de Jesus. E aí talvez você vai dizer, o apóstolo João está escrevendo a carta à igreja, então isso não diz respeito a mim, diz respeito totalmente a você, porque nós somos a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus diz amém? Então se dirige a você, não ao CNPJ ou ao templo, às paredes, está se referindo a você. Depois de te dar um pouco do contexto, assim, minimamente colocando todo mundo na mesma página de objetivos, intenções de Deus a falar à sua igreja, eu quero então começar a desenvolver a temática, porque diante de um tempo tão corrido, diante de uma atividade intensa, diante das informações instantâneas, diante das distrações e ruídos, não estamos ouvindo a voz de Deus. Há muito ruído no momento em que Deus está falando. Há muito ruído na história, há muita informação na história, e essa velocidade de informação, a ansiedade e a necessidade de você em apenas dar um clique e saber tudo que você quer sobre um assunto, te leva à superficialidade. Os ruídos desse tempo, diante de muitas notícias, têm impedido de desenvolvermos uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Por definição, a escuta ativa é uma habilidade que permite você, ou aquele com quem você está falando, se envolva em uma conversa de forma eficaz. A conversa ativa é prestar atenção ao que está sendo dito e, de fato, demonstrando interesse verdadeiro, genuíno. Essa é uma escuta ativa. Não era ouvir por ouvir. Não é apenas ouvir pela educação, esperando o interlocutor falar e você nem conseguiu compreender o que foi dito anteriormente, mas já imprimir a sua impressão, a sua opinião. A escuta ativa. Se Deus está dizendo que essa igreja, ela precisava ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E desde muito tempo, há um ruído, há uma dificuldade do ser humano parar e entender e saber o que Deus deseja. E o que evidencia a dificuldade de uma escuta ativa. Além dos ruídos já falado, a distração. Estamos altamente distraídos com muitas coisas. E essas distrações colocam Deus em ordem de prioridade que Ele não merece estar. Como, por exemplo, o segundo lugar na nossa vida. O que evidencia a dificuldade de uma escuta ativa é interromper quem está falando. As pessoas, elas começam a dialogar e de repente alguém começa a falar uma, duas palavras, e na terceira, eu já sei o que você está dizendo. Num relacionamento conjugal, num relacionamento de chefe, de empregado, num relacionamento com os vizinhos, nós já sabemos, antecipamos, eu já sei que você vai falar, o que você quer dizer isso, né? E aí a escuta não é ativa, porque você interrompe. E nós estamos falando de escuta espiritual, nós estamos falando que você e eu, nós estamos interrompendo Deus falar.
E no momento em que nós estamos diante do aumento das mídias sociais, em que você e eu não nos percebemos que estamos totalmente distraídos e com ruídos. Percebe quando você, de repente você fez isso essa semana, você colocou lá a sua televisão no jogo de futebol que você queria, você estava vendo, escutando o jogo, no celular, ouvindo talvez uma mensagem e ainda tentando dar atenção àquilo que estava acontecendo no meio da casa. A distração, os ruídos, o interromper de quem está falando, e o pior, o que evidencia uma escuta de total dificuldade, é quando nós estamos presos aos nossos próprios pensamentos. É quando alguém já está falando alguma coisa, e aí você vai dizer assim, ó, ele está pensando isso, ó. Essa palavra aí que foi dada aí, isso está sendo dito. Olha o que o chefe está falando, olha, ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso, por isso, por isso, por isso. E aí ele perdeu já toda a comunicação. A reunião já andou, a coisa já andou, e aí você fica, o que ele falou mesmo? É porque você já se perdeu nos seus pensamentos, dificultando a escuta. E se nós estamos falando de uma escuta espiritual, porque Deus está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer falar na sua vida. Mas se você estiver conectado no jogo de futebol, estiver conectado numa luta, se você estiver conectado naquilo que talvez alguém te ligou, você está com pelo menos 4 aparelhos ligados, e você acha que está dando atenção, inclusive a Deus, evidenciando assim uma escuta com muita dificuldade. E nessa noite Deus está dizendo, nós precisamos desenvolver uma escuta ativa. E o texto que nós lemos fala aos irmãos da igreja em Éfeso, não fala a igreja em Éfeso, fala aos irmãos em Éfeso. É esses irmãos que deverão ouvir, a parede não ouve, o CNPJ não ouve, os planejamentos estratégicos de igreja não ouve o Espírito Santo do Senhor. São os filhos do Senhor que deverão ouvir o Espírito Santo do Senhor. E Ele está dizendo há muito tempo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja, ela está com dificuldade de ouvir. Por que será? Talvez você já esteja se perguntando, porque eu já fiz meio que um resumo da realidade, talvez contextualizando um pouco daquilo que nós estamos vivendo. Ruídos, informações rápidas, ansiedade, impulsividade, tantas outras coisas que dificultam uma escuta ativa. Mas o que estava acontecendo com essa igreja em que Deus fala assim, ei, espera aí, vocês precisam me ouvir. E como alguns estudiosos vão dizer, que via de regra, essas 7 de igreja, em algum momento eu e você somos uma delas. Isso é que é muito legal. Isso faz você, talvez, pelo menos, sair do pensamento, enquanto eu estava falando, e dizer assim, isso não é para mim. Em algum momento, nós somos uma dessas igrejas. E, em particular, essa igreja em Éfeso, por que Deus está dizendo assim, irmãos em Éfeso, irmãos, na primeira igreja batista em Itaboraí, vocês estão com dificuldade em me ouvir, porque vocês abandonaram o primeiro amor, verso 4, Deus está dizendo à igreja no capítulo 2, verso 4, contra você igreja, contra você irmão, porém tenho isto, contra você eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor.
E aí depois você pode fazer muitas pesquisas, o que significa primeiro amor. E existem várias definições, mas eu quero ser bem prático com você. O primeiro amor, o abandono do primeiro amor é um amor em que Jesus é o primeiro no coração. Jesus, ele é o primeiro no nosso coração. Esse, de fato, se caracteriza o primeiro amor. O primeiro amor é um amor, além de Jesus estar em primeiro lugar, e isso está baseado em Mateus 6,33, não é coisa da minha cabeça, buscar primeiro o reino de Deus. É também um amor em que Jesus reine no nosso coração com exclusividade. Com exclusividade. Sem disputar espaço com as coisas temporais. Quem é Jesus? Filho de Deus. Quem você disse que quando você acenou para amar e servir a Jesus, você disse que Ele seria o seu Senhor e o seu Salvador? Não sou eu que estou falando. A sua afirmação de fé, quando você, talvez esteja falando para, na sua maioria, crentes batizados em Cristo Jesus, você reafirmou diante de alguém que você o amaria e que Ele seria o seu Senhor e o Salvador. Então Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele preparou um céu para morar, mas Ele disputa no seu coração com as coisas temporais. Olha que incoerência nossa, e achamos que amamos no primeiro amor. Então, amar o primeiro amor é Jesus em primeiro lugar, é a prioridade. Amar em primeiro amor é não fazer com que Jesus dispute no nosso coração as coisas desse tempo. E amar a Jesus como o primeiro amor é amar a Jesus com a força, com a alma e de todo o coração, como Jesus ensinou quando estava diante dos escribas. Quando alguém diz, falando, o texto vai dizer lá em Marcos, que viam que Jesus dava boas respostas. Então perguntaram como é o maior mandamento. E Jesus fala assim, ama a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, intensidade. Isso é amor, isso é o primeiro amor. Não vamos aqui romantizar o primeiro amor da primeira namorada, o primeiro encontro. É um amor muito mais robusto, é um amor muito mais consistente, é um amor que muda a nossa história, é um amor que requer essas 3 palavras: prioridade, exclusividade. Por que exclusividade? Porque prioridade, você falou que Jesus havia dito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas por que Jesus pede exclusividade? Jesus falou que haveríamos de amá-lo e odiar o mundo, ou amar o mundo e odiá-lo. Jesus, Ele está dizendo exclusividade, eu não te divido com ninguém. Prioridade, exclusividade, força, intensidade, vontade, busca, desenvolvendo a escutativa. Você precisa ativar. Você precisa ativar essa escuta de Deus, porque Deus ainda continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, tem a dizer à humanidade, tem a dizer ao servo dele. E pensar no primeiro amor, se Jesus está requerendo de nós o primeiro amor, eu quero pensar 2 momentos da história com você. Eu conceituei o primeiro amor
de uma forma bíblica sobre 3 pontos de vista: da prioridade, exclusividade, da força e da entrega, da intensidade. E eu quero então pensar com você. Eu quero pensar com você 2 momentos da história. O primeiro momento, para que nós venhamos entender o primeiro amor, é te levar ao jardim do Éden. Mas como pastor, de repente o Senhor vem com essa ideia do jardim do Éden no primeiro amor? Não, sou eu que venho com essa ideia. Porque Ele está dizendo, a igreja em Éfeso, no capítulo 2, do verso 6, no verso 7, Ele diz, completando: ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele remete ao paraíso, Ele remete ao Éden. E aí eu quero então te dizer uma coisa que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava estudando esse texto. Pensar no primeiro amor é pensar no jardim do Éden. Gênesis 2 e 3, você pode ler depois lá. Um lugar, preste atenção no que Deus coloca para a minha vida e a sua vida, e para fazer assim, eu preciso pensar nisso. Em Gênesis 2 e 3, um lugar de jardim do Éden, um lugar de relacionamento pleno, regado a 3 coisas importantes. O jardim do Éden foi regado à provisão, diz o texto, que tinha todas as coisas necessárias para o homem. Regado à confiança. Deus chegou para o homem e falou assim: olha, aqui tem o jardim, tem as limitações, tem aqui tudo que você precisa. Eu preciso que você apenas me obedeça e não toque nesta árvore. Confiança. O jardim do Éden veio regado à provisão, à confiança e à proximidade. Como, pastor, proximidade? Diz que no final da tarde Deus ia lá e dizia: e aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi seu dia? E aí, as árvores produziram bem, os rios estão funcionando, todos eles direitinho. Olha lá, o texto vai dizer que tem rios maravilhosos, árvores frondosas, e que Deus colocou o homem lá para lavrar e guardar. O jardim do Éden é um lugar regado à provisão, confiança e proximidade. Mas ouço que Deus falou ao meu coração para te dizer nesta noite, que para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, não está condicionado a lugar, a tempo e condições ideais. Ouvir a voz de Deus tem muito mais a ver com o caráter e integridade do ouvinte. Isso quebra o nosso paradigma, porque talvez enquanto você esteja ouvindo essa mensagem, você fala assim: pastor, está difícil de ouvir a voz do Senhor, um monte de pandemia, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa a resolver, estou passando um maior sufoco, uma maior dificuldade. Livre-se dessa desculpa. Porque o lugar ideal, as condições ideais, não foram suficientes para ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não está condicionado a lugar, tempo e condições ideais, mas ao caráter e integridade do ouvinte. Quem é você quando ouve a voz do Senhor? Quem somos nós como estamos ouvindo a voz do Senhor? Numa escutativa, mas simplesmente pelo fato de ouvirmos, ouvir por ouvir. Talvez você ouviu algum programa de hoje, você não lembra-se de nada, porque você estava ouvindo o programa, estava pensando em alguma coisa que você vai fazer amanhã e ainda estava respondendo algumas mensagens do celular. Esse é o primeiro momento, Jardim do Éden. O segundo momento da história
é o momento da descida do Espírito Santo do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de 1 a 3. O texto vai dizer que os apóstolos, eles estavam envolvidos com o ensino, com as orações e o partir do pão. Essas três ações, o ensino dos apóstolos, de tudo que Jesus ensinou, mais as orações, mais o partir do pão, gerava uma comunhão com o Espírito Santo e comunhão com gente. Era um tempo em que, ouvindo a voz do Espírito Santo através de uma mensagem que ecoa desde os primórdios da igreja: arrependam-se e receba o reino do Senhor. Talvez você vai dizer: como é diferente o jardim, um lugar tão tranquilo, e a descida do Espírito Santo, onde a gente entende que Atos dos Apóstolos é muito dinâmico. Então Deus falou ao meu coração, dizendo que a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é dinâmico, porque o Espírito Santo é dinâmico, o Espírito Santo é poder que transforma, que restaura. É um momento da história extraordinário. E o mesmo Espírito que foi derramado está aqui hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Está disponível para mim e para você. A mesma palavra, arrependa-se. A mesma palavra, ore. A mesma palavra, partilhe o pão. Aqueles homens naquela dinâmica de muito movimento. Muita gente em Jerusalém. Muita gente, os ruídos de tudo que estava acontecendo, a ascensão de Jesus. Alguns homens não ficaram distraídos com nada disso e focaram na promessa que o Espírito Santo desceria e eles seriam revestidos com poder e graça. Aleluia. Queridos, temos Deus falando no jardim, temos o Espírito Santo falando, e mais, Romanos 8, verso 15 e 16, ouça isso, está projetado, você pode acompanhar para você não se distrair. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que o adota como filho, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E ainda não ouvimos a voz de Deus? Ele está aqui dentro, Ele testifica. Talvez você esteja esperando um grande mover de Deus para falar com você, num megafone, dizendo: ei, vai dizer seu nome, vai dizer umas profecias para você, e você vai falar assim: ah, Deus está falando. Deus já falou hoje, está falando e vai continuar falando, de uma forma simples, clara, de maneira que você ative a sua escuta, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 2, depois de nós termos ministrados em Romanos, que o Espírito nos adota como filho, e que testifica que somos dele. Você precisa ouvir isso. Se você sai daqui e ainda não entende que é filho de Deus, a sua escuta não foi ativada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Verso 13, delas também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso são para os espirituais, não para os carnais. Pastor, você está me chamando de carnal? Não, estou falando que as coisas do Espírito são para os espirituais. Venhamos nos apressar, eu e você, para sermos espirituais, para discernirmos desse tempo que Deus está dizendo, num tempo de pressão, num tempo de dificuldade, o que Deus está dizendo. Temos ouvido por aí, eu estou tão ansioso porque eu não consigo nem ouvir minha esposa falar, meu chefe falar, quanto mais Deus. Que declaração terrível é essa? De alguém que está perdido no meio da multidão e que não consegue ouvir os seus pares, porque não consegue ouvir o Senhor, e ainda professa como o único e suficiente Salvador. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aí faz sentido quando Deus chama as igrejas e fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas vai ser fácil, porque esse Espírito vai morar dentro de você, é só você ativar. O que é ativar? É quando alguma coisa não está funcionando e você vai fazer um reparo, você ativa. Você vai colocar uma substância, você ativa. Você vai fazer uma ação para ativar. Quem é que vai fazer a sua ação na sua escuta? Espírito Santo Senhor. Se a temática diz desenvolver uma escuta ativa, tá bom, pastor, já entendi algumas coisas, mas como é que eu desenvolvo uma escuta ativa? Desenvolver uma escuta ativa demonstra interesse pelas coisas e pelas coisas do Senhor. Esse é o primeiro princípio. A escola da psicologia, a escola da administração, ela vai falar, existem muitos textos que você vai ver isso. Mas nós estamos tratando de coisas espirituais. E Deus está te dizendo, para desenvolver uma escuta ativa, você precisa demonstrar interesse pelas coisas do Senhor, ou seja, é foco em Deus. Porque Ele está falando. Posso ouvir um glória a Deus? Ele está falando. Talvez você esteja só ouvindo. É diferente de escutar. É diferente de você passar por alguma coisa que às vezes não, sabe, um lugar que você foi e não fez diferença nenhuma. Você já percebeu em alguns momentos, né? Alguém fala assim: eu fui no culto ontem e eu não senti nada. Foi a mesma coisa que eu não ter ido, porque eu estava com a cabeça na consulta médica, eu estava com a cabeça na audiência que eu tinha, eu estava com a cabeça com um problema terrível com o meu vizinho, e eu só fui lá de corpo presente. E você veio, você ouviu, mas você não escutou. Para desenvolver uma escuta ativa, demonstra interesse pelo Senhor. Ele merece. Nenhum ser humano merece a indiferença, quanto mais o Senhor, que morreu na cruz por nós. Não ouça apenas aquilo que te agrade. A escuta ativa com o Senhor tem a ver com aquilo que nos confronta, com aquilo que nos realinha a vontade dEle. O que é realinhar? Eu estou indo para um lugar e de repente Deus falou assim: para aí, volta aqui, o caminho é esse. E aí a gente realinha, a gente vai avançando. Para desenvolver uma escuta, não fique preso aos seus maus pensamentos, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não é o pastor que está falando, é a palavra dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não fique preso aos seus maus pensamentos, ou não julgue
a si. Às vezes nós estamos sendo ministrados, o pregador está falando, olha lá, está falando que a igreja está em pecado. Está falando, aquilo ali é para irmão fulano, para irmão ciclano. Saia disso, não julgue a si, não julgue ao outro, mas ouça o que Deus está falando. Não queira classificar se a mensagem foi boa ou ruim para A ou para B. Ela não lhe diz a respeito no que tange a como se bate na vida da pessoa ao lado. Ela lhe diz respeito a como você ouve, como o Espírito sopra na sua vida. E você tem algumas reações diante do Espírito Santo do Senhor. Você tem a reação de ser indiferente. Isso não é para mim, Espírito Santo, pode passar batido que eu não recebo. Ele vai embora. A segunda reação, opa, é comigo, deixa eu me aprumar. Há uma palavra dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho ouvido, Senhor, o Senhor está falando comigo, então esse negócio é para mim. Algumas reações em que o Espírito Santo está falando. Então não fique preso aos seus maus pensamentos. E olha como nós somos criativos para pensar um monte de bobagem a nosso respeito e a respeito do outro. Quais são os benefícios, pastor? De uma escuta ativa. Primeiro, a escuta ativa melhora o relacionamento. Melhora o relacionamento com Deus, porque você vai ouvir Deus falar. Posso ouvir um amém? Você vai ouvir Deus falar, e se você ouve, quando nós ouvimos a nossa esposa falar, quando nós ouvimos os nossos pais falarem, conselhos bons, quando alguém chega na empresa e você está muito desesperado, alguém que é muito bom, às vezes é um gerente, é um chefe, um cara abençoado, que chama, vem cá, olha só, você fez assim, da próxima vez você faz assim, que você vai bem. E aí você recebe assim, poxa, essa palavra é boa, e depois você coloca em prática assim, como fulano me ajudou. É melhoria no relacionamento com Deus e com os homens, para quando você escuta bem. Estabeleça e usufrua dessa conexão, porque quando você ativa a sua audição, você estabelece conexões. Se a gente está falando de Deus, você então está conectado com o Espírito Santo de Deus, e você está conectado com o trono da graça, e o trono da graça só sai coisa boa para a sua vida, amém? Aleluia. Estabeleça e usufrua dessa conexão, Deus está falando. Que mais? Que benefício? Estou gostando, pastor. Eu quero essas coisas para mim. Existe algo tremendo, que deixamos para ler agora, mas já mencionei, diz ao vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Se você ouvir, você vai vencer, porque as estratégias de Deus são sempre vitoriosas, amém? Que bênção. Quarto benefício, quando nós ativamos a nossa escuta, porque Deus está falando, desenvolvemos a segurança. Como é isso? Você está ouvindo Deus, as estratégias vitoriosas, você tem o direito de assentar-se com Ele, de ir lá, voltar ao jardim do Éden, comer aquele fruto maravilhoso, da comunhão com o papai. Você se sente seguro, desenvolve a segurança, algo que o ser humano perdeu. E que é uma das as necessidades básicas do ser humano, segurança. Sabe por que nós estamos ansiosos? Porque nós estamos aflitos, porque a nossa segurança está em xeque. Existe um inimigo que você não sabe se ele está aqui, se ele está ali,
se você colocou a mão ali, se você vai pegar, se você vai sofrer, se aquilo que nós estamos vivendo, ele vai trazer dificuldade, vai impactar no seu trabalho, vai impactar em todos os seus sonhos. Então, desenvolva uma escuta ativa, porque vai também te dar segurança. A pergunta é: sua escuta é ativa? A sua escuta com o Senhor é ativa? Você tem ouvido Deus falar? Você consegue, temos 24 horas, em algum momento você, opa, isso é obra do Senhor, Ele me visitou favoravelmente. É Deus que está me levando a este lugar. Em algum momento nessa semana tive que tomar uma decisão, então eu comecei, faço ou não faço? E eu já estava com o esboço, não a mensagem pronta, mas o esboço daquilo que Deus tinha me falado. E eu comecei a pedir a Deus para que Ele me liderasse sobre o Espírito Santo do Senhor. E que Ele produzisse paz. Eu sabia que Deus não ia descer com um megafone e dizer assim: olha, você deve fazer isso. Mas o Espírito testifica. E Ele diz: meu filho, isso não. Meu filho, isso sim. E aí vai produzindo paz. O que é de Deus produz paz. Então, como está a sua escuta? Qual é a dificuldade? Todo humano, todo ser humano, todo cristão tem um desejo de ouvir Deus. E a boa notícia é que Ele está perto e é fácil de achar. Você só precisa ativar a sua escuta. Existe uma questão na mídia, né, que diz assim: você precisa estar on, né? É alguém que ativou alguma coisa que está ligado. Ative a sua escuta. Como eu posso ativar a minha escuta, pastor? Voltando ao primeiro amor. Deus requer de nós exclusividade. Ser exclusivo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa importante: você é imagem e semelhança desse Deus. Ele te lavou, te comprou, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E Ele disse: você é meu, exclusivo. Ele quer de você prioridade. Ah, pastor, mas nem sempre é fácil. Mas é possível, você pode sair com essa palavra no coração, amém? É possível. Quebre o paradigma de que no século 21 não há possibilidade de prioridade para Jesus. Isso é mentira, porque o texto bíblico não mudou. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A prioridade está na moda, a prioridade está em voga, e Jesus não vai baixar a régua. Ele não vai baixar essa condição. Ele não vai negociar esse princípio para que venhamos nos sentirmos confortáveis. Não. Ele vai dizer: eu quero exclusividade, eu quero prioridade, e quero que você me ame com intensidade. 3 palavras, se você guardar essa noite: exclusividade, prioridade, intensidade. Toda a força, com toda a sua alma, todo o seu entendimento. Isso é muita entrega. É muita entrega. Deus está dizendo nessa noite
que nós precisamos desagravar, destampar os nossos ouvidos espirituais e não nos distrairmos com os ruídos, com as notícias desse tempo. E Ele está desejoso de te ver baseado no primeiro amor. E se agora você conjecturou aí na sua cabeça, difícil isso, hein, pastor? Mas é possível. Eu vou insistir com você nessa noite, é possível. Saia daqui. Eu ainda não sou o ideal, mas é possível. Eu quero amanhã uma escuta nova. Eu quero parar um pouquinho. Eu preciso ouvir algumas coisas que eu não estou ouvindo da parte do Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor. E então eu quero te desafiar a pensar que tipo de escuta você está com o Senhor. O que precisa ser liberado no seu coração. E depois da canção, eu quero orar com você, ministrando na sua vida, para que tenhamos uma escuta muito ativa, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Vamos ficar de pé, igreja. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Trabalhos de justiça. Vamos no início, Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Deus está falando ao nosso coração e Ele está ativando escutas espirituais para fazer homens e mulheres
abençoados e abençoadores. Quanto crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Então eu quero dizer para você, demonstre interesse pelas coisas do Senhor. São as coisas do Senhor. Nós somos mordomos. Mordomos faz funcionar. Mordomo tem o carinho do zelo, o carinho de que nós somos responsáveis para que as coisas funcionem. Não ouça apenas aquilo que te agrade. Não faça da palavra do Senhor e das mensagens que você escolhe para ouvir, e você é livre de fato para escolher as mensagens para ouvir, mas há uma indicação nesta noite em que Deus vai falar assim: não ouça apenas aquilo que te agrade. Não fique preso aos seus maus pensamentos, mas ouça a mensagem inteira. Não complete a frase de papai. Papai está no quarto secreto ministrando a sua vida, e de repente você vai assim: ah, Deus, eu já sei o que o Senhor quer. Deus não precisa de te ajuda para revelar os sonhos dele. Deus precisa que você se aquete. Calma, ouça, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Deus está virando a chave de pessoas, de escutas nessa noite. Você sairá daqui pelo menos com uma indicação de que você pode viver um tempo melhor, com muita calma e tranquilidade. Para que pressa nesse tempo? Se estávamos apressados, Deus deu uma parada. Falta você parar. Falta nós pararmos. Falta dedicarmos tempo em algumas coisas. E Deus confia no seu potencial em gerenciar esse tempo e você achar uma vaga na sua agenda para Ele. Será que Ele merece? Alguém liga para você, você tem agenda aí? Não. Você quer um contato com alguém importante, um prefeito, não tem agenda. Você quer uma agenda com um médico, os médicos estão difíceis. Se você quer agendar uma consulta médica, é só para daqui a 40 dias. Alguns compromissos nós não conseguimos marcar, mas pasme, Deus está na sua agenda dizendo assim: ei, você me dá 5 minutinhos na sua agenda? Não posso, eu estou ocupado no WhatsApp, eu estou ocupado nas séries da Netflix, eu estou ocupado acompanhando o meu time de futebol. Ah, Deus, eu estou ocupado com um monte de coisa. Mas nessa noite há uma sentença dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja é você. Somos a igreja ambulante do Deus vivo, do Deus poderoso. Ele está dizendo assim: ei, me dá uma vaguinha aí na sua agenda, 5 minutinhos, vamos começar com 5 minutinhos. Deus não vai arrebentar a sua agenda, vai querer 3 horas de você amanhã. Não, você não aguenta, nem eu nem você aguentamos, mas 5 minutos a gente aguenta. Você pode começar e dedicar tempo e dizer assim: eu vou dedicar 5 minutos com o Senhor amanhã. 5. Eu vou falar de uma experiência, eu não sei se eu vou conseguir manter, mas eu já estou há 7 dias, eu falei para minha esposa, quando dá 10 horas eu abro o zap e respondo todo mundo, todos os privados, respondido, grupos, vai ficar para o outro dia. Falei com todo mundo, se é algo muito importante, alguém vai me ligar, e eu vou atender, e nós vamos nos entendermos, e eu vou prestar assistência, mas a partir de 10 horas, 22 horas, eu não meto mais a mão nesse WhatsApp, e eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou falando mais com o papai, porque papai está dizendo: ei, você pode me dar aí o finalzinho aí do dia aí, que eu preciso falar algumas coisas com você. Existem alguns direcionamentos da igreja que eu preciso falar com você, só vou falar com você essas coisas. Algumas coisas da sua família eu só vou falar com você. Algumas coisas pertinentes aos seus sonhos, aos seus projetos de vida, eu vou falar com você. E nesta noite Deus está dizendo: ei, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Ele está dizendo: ei, igreja, você é igreja. Ele está dizendo assim: me encaixa aí. Pode ser até no final do dia, mas eu preciso estar com você. E aí a gente vai desagravar os ouvidos espirituais. Quero profetizar uma coisa na sua vida. Prepare-se, porque Deus vai revelar coisas extraordinárias para aqueles que desejarem. Amém? Eu desejo. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração aí. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua presença, porque apesar de nós, o Senhor é um Deus santo, poderoso, majestoso, maravilhoso, um Deus que se interessa por nós, um Deus que nesta noite diz: aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito, o que eu quero falar, a vida de cada um e a igreja. E o Senhor falou muitas coisas. O Senhor colocou no coração de pessoas uma palavra, uma frase, uma sentença inteira, uma canção. O Senhor falou e nós queremos agradecer porque o Senhor desobstruiu os nossos ouvidos espirituais. O Senhor está desenvolvendo uma escutativa. O Senhor está falando. A tua igreja está de pé, com a mão no coração, dizendo assim: nós queremos te ouvir. Nós desejamos do Senhor. Fale através das orações, fale através da sua palavra, fale através das canções, fala através do nosso irmão, fala através daquilo que tem fôlego, daquilo que é pertinente ao Espírito Santo do Senhor. Fale a cada um, desenvolve uma escutativa. Nós estamos ligados, nós queremos religar a nossa escuta com o Senhor, nós queremos estarmos totalmente ativos. Quando o Senhor sussurrar, nós vamos entender. Aleluia! Nos ajude a entender o Senhor, a tua vontade boa, perfeita e agradável para esse tempo. Assim nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Ele nos ungiu. Amém e amém. Libertação. E que